Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui diretamente da Morada da Paz. Vamos dar sequência no nosso estudo do Bhagavad Gita, seguindo aqui a obra Yoga do Bhagavad Gita, do Yogananda. Estamos no capítulo 3, que trata do Karma Yoga, o caminho da ação espiritual. Então, a pergunta que Yogananda coloca aqui: por que a atividade é parte indispensável do caminho da libertação? Disse Arjuna: ó Janardana, que é Krishna, se consideras o entendimento superior à ação, por que então, ó Keshava, Krishna, me impões esta pavorosa atividade? Com tais palavras aparentemente conflitantes, estás como que confundindo minha inteligência. Por favor, diz-me com toda certeza, qual é a coisa por meio da qual alcançaria o bem supremo? Então aqui, Krishna ainda está em dúvida, né? Arjuna está em dúvida. Se vale a pena, ainda assim, embrenhar naquela guerra, naquela luta, certo? Entre Kauravas e Pandavas, né? Estamos ali, em pleno campo de batalha, tá? Então, Arjuna está saindo daquele desalento, mas ele ainda acha que não vale a pena a batalha. Ele pergunta para Krishna: bom, se o entendimento é superior à ação, por que eu não posso ficar só com o entendimento da coisa? Eu tenho que realmente pôr a mão na massa? Como é que é isso? Vamos ver a resposta de Krishna. Ó isento de pecado, no início da criação foi dado a este mundo por mim um duplo caminho de salvação. Para os sábios, a união divina por meio da sabedoria. Para os yogis, a união divina por meio da meditação ativa. O estado de inação não se alcança apenas por evitar o agir. Ninguém alcança a perfeição abandonando o trabalho. Na verdade, ninguém pode ficar sem ocupar, sequer por um momento, sem se ocupar, sequer por um momento. É certo que todos são compelidos a praticar ações, queiram ou não queiram, impulsionados pelos atributos, gunas, oriundos da natureza, prakriti. Então, prakriti é o que eles chamam de natureza, ou mãe natureza, e os gunas são os atributos, os atributos das atividades, assim. Ele vai entrar nesse tema mais para frente, não precisamos se preocupar com isso agora, né? Ele vai falar todos esses temas que até permeiam todo o universo da medicina ayurvédica, ele entra em todos esses assuntos, na alimentação, ele fala de uma série de assuntos interessantes ao longo da obra, né? Então, ao longo das perguntas, ele vai introduzindo esses temas, assim, no jogo, né? Então, não precisamos se adiantar. Mas é interessante que ele coloca aqui dois caminhos, né? Nesse início de conversa. Depois, mais para frente, ele vai abrir para 3 e especificamente para 4 caminhos. Lembrando que a gente falou até aquela coisa, tem até aqui, né? Pai, mãe e criança, certo? São três caminhos. A gente pode utilizar aqui 3 formas de amor, digamos assim, certo? Aqui, da criança para a mãe, o eros ou desejo, né? Que é aquilo que satisfaz as necessidades. Da criança para o pai, filia, né? Que é a admiração, digamos, né? Que é, então aqui esse desejo é o que vai se transformar em gnana, autoconhecimento, né? É o caminho dos sábios que ele está falando aqui, gnana. Esse admiração é que vai se transformar em bhakti, que é a devoção, os cânticos e tudo mais. E aqui, esse outro caminho aqui é mãe e criança, é o amor que acolhe, que ampara, que auxilia, que proporciona, é o que vai se transformar em, é o ágape, né? Que é o amor, é o Karma Yoga, e desse que ele trata nesse capítulo, Karma Yoga, a ação desinteressada. Mas é interessante que ele vai abordar isso a partir de um certo ponto de vista bem específico, né? Que não é necessariamente, então, a ação somente voltada como a gente está acostumado a pensar no Ocidente, né? A ação que transforma é a ação necessariamente de amparo, de alívio do sofrimento. Ele abrange essa dimensão, mas ele coloca o Karma Yoga como qualquer ação, certo? Qualquer ação feita como uma oferenda, como uma oferta ao Criador, ela já se torna Karma Yoga, né? Então ele expande esse universo, não que ele diminua a importância, eles chamam de seva, é o serviço desinteressado.
Ele é um dos capítulos do Karma Yoga. Tá? Então, esse do servir, assim, né? Agir para reduzir o sofrimento do outro em qualquer nível, né? Seja no nível físico, no nível emocional ou no nível espiritual. Né? Ele é essencial também, é importante, mas Karma Yoga não é só isso. Né? Então, aqui ele está falando que esse é um dos caminhos, né? Então, ele está apresentando esses dois. A meditação ativa, então dá para a gente colocar assim 4, se a gente for colocar. A pirâmide de base triangular. Então, cada uma das faces é um desses caminhos para se chegar. A libertação está lá no topo, entende? A libertação espiritual. Então, esses caminhos é para a gente se libertar interiormente. Libertar do quê? Do ciclo de morte e renascimento, né? Maya, como eles chamam na tradição hindu, ou samsara, como eles chamam na tradição budista, né? É o mesmo conceito. A gente está preso na roda do karma. Do karma no sentido de a gente estar preso, né, na reexperimentação das mesmas experiências, revisitando o nosso passado com outra roupagem, né? Porque as experiências não estão concluídas, não estão acabadas. Então a gente precisa rever, reaprender aquilo que ficou um pedaço para trás, ficou uma ponta solta, a gente tem que ir lá costurar, né, essa pontinha que ficou solta do tecido da nossa alma, digamos assim. Né? Então, para a gente conseguir completar esse serviço, existem essas 3 faces. Então, o caminho do serviço, ou Karma Yoga, o caminho da sabedoria, do autoconhecimento, que é o Gnana Yoga, e o caminho da devoção, que é o Bhakti Yoga. Aí teria um caminho central, que é o que ele chama de meditação ativa, aqui. Né? É a forma como Yogananda divide no fundo, porque outras linhagens vão colocar esse caminho como fazendo parte do Gnana Yoga, o caminho da meditação. Porque, na verdade, não existe autoconhecimento sem meditação. Né? A meditação é a ferramenta de trabalho do autoconhecimento. Claro que terapia, leitura, tudo isso vai ajudar bastante. Mas, assim, sem meditação, a gente fica estacionado. Né? Segundo essa visão aqui. Nesse caminho, nessa etapa. E é claro que, dependendo do perfil de temperamento, personalidade de cada um, a gente vai ter mais afinidade por um ou por outro caminho. Né? Isso é natural. E não tem problema nenhum. A pessoa pode seguir mais especificamente por aquele caminho. Porque a gente fala 3 faces da pirâmide ali como se fosse, você tem que escalar uma só, né? Mas como é uma coisa interior, subjetiva, não é bem assim, isso é só uma imagem, né? A gente vai subindo um pouquinho por cada, digamos assim, né? E um vai protegendo o outro, né? E vai amparando o outro caminho. Mais ou menos assim. Ó. Então, o que ele está colocando aqui que é legal? Que não tem como não agir, porque na Índia era comum essa visão. Então, ele já está aqui rebatendo, né? Porque, além de tudo, isso aqui é um tratado filosófico. Além de ser um épico, né? Histórico, moral e místico, ele é também um tratado filosófico. Ele está aqui rebatendo já algumas posições filosóficas, certo? Uma delas era de que é possível alcançar a libertação por meio da inação. Algumas linhas de pensamento da filosofia indiana pensavam assim, porque se toda ação movida por desejo egoísta vai gerar karma, certo? Karma no sentido de vai exigir uma reparação, é só eu não fazer nada, então. E aí? A inação, certo? Ele está falando, esquece essa história, não existe inação. A própria natureza das coisas faz você estar em movimento. E se retirar do ciclo do movimento da vida é já também uma escolha, é também uma ação, e ela também gera karma, né? No sentido de que vai exigir uma certa reparação. Então não se iluda. Ele já começa por aí. E é por aqui que a conversa vai nesse momento, pelo que eu estou sentindo. Do indivíduo que força o controle dos órgãos de ação, mas cuja mente gira em torno do pensamento nos objetos dos sentidos, disse ser um hipócrita que ilude a si próprio. Mas o êxito supremo, ó Arjuna, é o do homem que, disciplinando os sentidos por meio da mente, sem apego, mantém os órgãos da atividade invariavelmente no caminho das ações que unem a Deus. Pratica as ações que são de tua obrigação, porque a ação é melhor que a inatividade. Até a simples manutenção do teu corpo seria impossível pela inatividade. Então, como a gente falou, ele já está aqui rebatendo essa posição, né?
Até para manter o corpo você precisa minimamente se exercitar, comer, né? Ir no banheiro. Então não existe essa história de não agir, de não fazer nada. Né? Então é preciso estar em movimento. Essa é uma das regras desse plano. Mais ou menos isso que ele fala, né? Os gunas e prakriti, ou seja, a natureza e os elementos que compõem a natureza e que dão movimento à vida, vão te obrigar a agir, a atuar no mundo. Não tem como se retirar por completo, viver à margem da existência, digamos assim. Até a manutenção do corpo se torna inviável. Então, não é por aí. Ele já começa assim, né? Porque lá, no começo, né? A Arjuna estava assim, não, já que o entendimento é superior à ação, né? Então vamos só partir pelo entendimento, né? A Arjuna estava dizendo assim, não posso colocar 100% da minha energia aqui no Gnana e retirar completamente o Karma Yoga do meu campo de ação, né? Aí aqui já está dizendo para ele que não dá. Então, o que ele diz aqui, ó? Que a natureza da ação correta é realizar todas as obras como oferendas. Vamos para a explicação. As pessoas mundanas tornam-se karmicamente presas pelas atividades, que são diferentes das que se realizam como yagna, ritos religiosos. Ó, filho de Kunti, que é Arjuna, sem qualquer apego, trabalha como espírito de yagna, entregando tuas ações como oferendas. Tendo, no início, feito a humanidade junto com Yagna, Brahma, o Criador, disse aos seres humanos: por meio disto te propagarás, isto será a vaca leiteira de teus anseios. Com esse Yagna, medita nos Devas, e que os Devas pensem em ti. Desse modo, comungando um com o outro, receberás o bem supremo. Os Devas com quem comungas, por meio de Yagna, te concederão os tão ansiados dons da vida. Aquele que desfruta a benemerência das deidades universais, sem lhes apresentar as devidas oferendas, é certamente um ladrão. Então vamos pausar um pouquinho para a gente poder entender o que está dizendo com isso tudo aqui, né? Então, para começar, Devas é como eles chamam lá as entidades angelicais, espíritos puros, né? Eles chamam de Devas lá na Índia, né? Então o que ele está dizendo? Que basicamente, o resumo aqui, né? Não dá para ficar sem agir, certo? Então, e a ação imbuída de desejos egóicos normalmente realmente vai gerar karma. Então imbuído o que é imbuído de ego ou de apego, ele vai chamar aqui, né? Aquilo que a gente faz para glorificar a nossa própria personalidade, que é o que a gente faz na maior parte do tempo nesse mundo, né? Fazer alguma coisa esperando um elogio. Esperando um elogio. Ou mesmo para ter mais, não que isso esteja necessariamente errado, certo? Mas a gente gasta toda a nossa energia para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de satisfação sensorial, coisas do tipo. Buscando coisas para nós mesmos. Né? Para nós mesmos. Né? Ou mesmo que seja de forma sutil, um reconhecimento, um agrado, um elogio, um pertencimento. Até a reclusão que ele comenta é algo que é só para ele, porque não está contribuindo em nada. Né? Sim. Você fica recluso. Exato. Ele está pensando só nele. Perfeito. É isso mesmo. Então, o que ele está dizendo? Para que a ação seja libertadora, ela tem que ser como que uma oferenda. Então, uma oferenda é algo que é uma doação que não deixa nenhum rastro. Né? E ele vai colocar em algum momento aqui, sem nenhuma expectativa de retorno. Né? Não significa se negar a receber qualquer retorno. Isso é diferente. É não ter expectativas de retorno. Né? Expectativa de retorno quando se faz algo. Né? Ou seja, porque quando não se tem expectativas de retorno, a sua ação está encerrando ali, digamos assim, certo? Ela não tem esse componente kármico, né? Do ciclo. Ele tá assim, não. Sei lá, fui lá, peguei o copo d'água aqui pro Marcos, né? Será que ele vai me dar um muito obrigado, um parabéns, alguma coisa assim? Estou com esse desejo aqui, conhecer, nessa expectativa.
Não deu, olha lá, talvez não goste de mim, eu não sei o quê. Entende que a coisa vai gerando um karma? Vai gerando um movimento, não vou levar mais. Aí da próxima vez eu vou, né? E não sei o quê, ele que fique, não sei das quantas. Então veja que o ciclo não termina ali, né? O ciclo não se encerra. Quando é uma oferenda, acabou, né? Claro, esse é um exemplo restrito, mas é assim com tudo, certo? A gente pensa em todos os atos da nossa vida, né, como oferendas. Aquilo é uma oferta, uma oferenda, uma doação, né? Os santos, os que comem dos remanescentes daquilo que foi devidamente oferecido no fogo, são libertados de todo o pecado. Mas os pecadores, os que fazem comida só para si próprio, banqueteiam-se no pecado. Do alimento desenvolvem-se as criaturas. Por causa da chuva, o alimento é gerado. De Yagna, o fogo cósmico sacrificial, a chuva é produzida. O fogo cósmico, a luz cósmica, nasceu do karma, a divinação vibratória. Então aqui já entra num aspecto cósmico mais difícil, né? Simbólico mais difícil aqui. Mais intrincado, assim. Não sei nem se eu vou saber explicar isso aqui, né? Mas assim, Yagna, quando ele fala de oferenda, tem essa questão do... Yagna é fogo, né? É o fogo sagrado. Então a oferenda nas tradições hindus, nas tradições védicas, é sempre feita uma oferenda para o fogo, né? Isso é bem interessante porque isso comunga com a tradição lá do fogo sagrado também, que é lá dos mexicanos, dos peruanos, lá dos mexicas, né? Que é com a tradição com a qual a gente teve contato esses tempos. Eles também têm muito essa devoção pelo fogo. Então o local, o altar, é sempre um altar com fogo, né? Então ele chama aqui de Yagna. É esse altar com fogo perante o qual se faz o sacrifício. Eu entendo que é uma forma simbólica de dizer, né? Que o santo, ou seja, aquele que está... Porque assim, quando a gente fala desses 3 caminhos, né? É possível colocar uma diferenciação também entre as pessoas que atingiram a libertação por meio desses caminhos diferentes. Então, vamos supor, a pessoa que atingiu a libertação por meio da ação é chamada de santo, né? Quem atingiu a libertação por meio do conhecimento é chamado de sábio. E quem atingiu a libertação por meio da devoção é chamado de místico, né? Normalmente é assim. Santo, sábio, místico. Se a gente pega as grandes personalidades, você vai enxergar que tem alguma coisa que é mais de um caminho ou de outro, né? Repete os caminhos. Então, o caminho da ação, certo? Do serviço da ação, é o caminho do santo. O caminho da sabedoria, do conhecimento, é o dos sábios. E o caminho da devoção é dos místicos, né? A Igreja Católica tem um rito também, que é do fogo novo. E seria a mesma intenção, a magia. Sim, claro, é um símbolo universal. O fogo, no fundo, é a nossa primeira relação com o sagrado. É a nossa relação ancestral primordial com o sagrado, é o fogo, né? O fogo tem um símbolo do espírito, né? Quando a gente pensa nos 4 elementos, né? O fogo tem um símbolo do espírito, ele vai sempre para cima. E ele é pura luz, ele é imaterial, né? Ele vai sempre para cima. Então, claro que alguns desses personagens, se for pensar, fica... Tá, mas alguns que ficam alguns é bem claro, né? Se pegar, sei lá, um Sócrates ou mesmo um Buda, é muito mais da sabedoria, né? São sábios, né? O Cristo que a gente não consegue separar, né? Ele está nos 3, mas assim, tem os outros grandes personagens, a gente sempre vai ver em algum lugar dessa classificação, né? Então o místico é aquele que caminha por dentro do mistério do amor, por isso que é o místico, né? Rumi era um místico, né? Então o que ele está dizendo aqui, né? O fogo cósmico, a luz cósmica nasceu do karma, a divina ação vibratória. Ou seja, ele está dando aqui ao karma um papel primordial. Eu acho que isso que é importante a gente entender aqui. Ele está como que dizendo assim, o karma é pai do fogo cósmico
Ou seja, então a ação é algo muito primordial no universo. Como Jesus diz assim, o Pai trabalha o tempo inteiro e eu também, né? Ele está dando ao trabalho, à ação, um lugar muito primordial na orquestra cósmica, digamos assim, né? E aqui acho que Krishna está mais ou menos fazendo a mesma coisa. Falando assim, o próprio fogo cósmico, que é o que há de mais sagrado, ele nasce do karma. Ele está dizendo aqui, né? Então, karma no sentido... A gente tende a associar karma com alguma coisa negativa, né? Karma no sentido de a continuidade da ação. A ação e os seus resultados, os seus frutos. Então, o fogo nasce de uma ação. Ele é fruto de uma ação, da ação divina, né? Da ação divina nasce o fogo. E do fogo surgem todas as coisas, né? Entende que essa divina atividade vibratória surgiu de Brahma, a consciência criadora de Deus. E essa consciência criadora deriva do imperecível, o espírito sempre eterno ou sempre eterno, né? Portanto, a consciência criadora de Deus, Brahma, que tudo permeia, está intrinsecamente presente em Yagna, o fogo ou luz cósmica, que por sua vez é a essência de todos os componentes da criação vibratória, e dele não se pode separar. Ó filho de Partha, de Prita, quer dizer, Arjuna, vã é a existência do indivíduo que, neste mundo, não segue a roda assim posta a girar, vivendo na iniquidade e satisfeito com o que os sentidos lhe oferecem. Mas o indivíduo que ama verdadeiramente a alma está plenamente satisfeito com a alma e apenas na alma encontra o máximo contentamento. Para ele, não há deveres. Uma pessoa assim não tem propósito de ganho neste mundo ao praticar ações. Tampouco pode perder alguma coisa por não praticá-las. Ela não depende de ninguém para o que quer que seja. Então é bem interessante aqui o que ele coloca, né? Então assim, Brahma é o criador, certo? Dentro da cosmologia hindu, né? E lá no começo a gente falou um pouquinho disso, né? Tem Brahman, que é o espírito, o Deus supremo, digamos assim, da criação, né? Aquele que não tem nome nem forma, Brahman. E as três forças que se dividem são manifestações de Brahman. Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o transformador, destruidor e transformador, né? Então ele está falando aqui, né? Da criação em si. Que toda essa criação está envolvida por esse fogo cósmico, né? Ou seja, esse fogo cósmico é o próprio princípio da criação, que é esse fogo cósmico que a gente pode entender como o espírito, ou a consciência, né? A consciência está presente em tudo, em toda manifestação de matéria. Não existe uma partícula de matéria que não tenha esse fogo cósmico, que não tenha essa consciência, mesmo que num nível primordial. Então esse é o fogo cósmico, ele nasce do karma, digamos assim, da ação divina, né? Do movimento divino. E não se separa dele, né? Então, o que ele está dizendo aqui que é importante também? Que não tem como, vã é a existência do indivíduo que neste mundo não segue a roda assim posta a girar, né? Então, aquele que está querendo se separar da ação. Porque até hoje existe, porque na Índia existem os sadhus, né? Que são os renunciantes, que eles têm só uma tigelinha assim, um potinho, e eles só comem aquilo que é ofertado a eles. Eles ficam em meditação o tempo inteiro, às vezes caminham de uma cidade para outra, tá? E alimento uma vez por dia daquilo que alguém coloca na tigelinha deles. As pessoas põem porque é parte da cultura, da tradição deles, né? Os sadhus, eles usam só uma tanguinha, alguns andam nus, né? Que, enfim, tem barba, cabelo, né? É parte da cultura, da tradição deles. Não há nenhum julgamento, né? É o caminho daquela pessoa. Mas aqui, Krishna não está encorajando esse caminho. Dizendo, você precisa participar do mundo, está dizendo, de alguma maneira, né? Esteja nessa roda que está sempre girando da existência. É claro que algumas pessoas têm como missão de alma realmente viver uma vida de contemplação,
Não é nesse sentido aqui, mas mesmo ali ela vai estar em atividade de alguma maneira, né? Vai estar tendo algum tipo de movimentação. Não tem como ele mesmo diz, né? Não tem como se eximir, né? 100%. Você pode limitar um pouquinho, mas se eximir não tem como. Mas o que ele coloca aqui, né? Aquele que realmente vive pelo espiritual, ele vai encontrar esse contentamento. Então, a ação, para ele não há deveres, não que seja errado ter dever, mas assim, não há deveres no sentido de que a ação é sempre espontânea. Aquela vez que a gente falou daquela parábola, né? Do que estava carregando porco, vocês lembram? A diferença do sábio e do buscador de sabedoria, né? Vocês não lembram dessa? Então eu vou contar de novo, para a gente encerrar então esse capítulo. Que é assim, tem 2 estudantes espirituais e eles estão acompanhando o seu professor um dia, né? E o professor vai falar para eles: hoje a gente vai visitar um sábio, alguém que realmente atingiu a realização espiritual. Aí eles vão para uma cidadezinha, uma vilazinha lá, encontrar esse sábio. E uma hora eles veem um menino lá levando um tanto de porco, um rebanhozinho de porco lá, e tinha um porquinho que estava com a pata machucada, estava ficando para trás. O menino dá-lhe chicotada nesse porquinho, dá-lhe chicotada nesse porco. Aí tinha um senhorzinho passando ali, ele só pegou o porco, pôs nas costas e carregou lá uns 500 metros, deixou o porco onde era para ficar e voltou para fazer as coisas dele. Aquilo chamou atenção, eles olharam e tal. E no outro dia eles subiram a montanha, foram lá visitar o sábio e viram que era o mesmo cara que tinha carregado o porco. Aí eles ficaram lá, tampão, convivendo, conversando, aprendendo com ele. E na hora de ir embora eles aguentaram de curiosidade. Falaram assim: tive que o senhor carregou um porco na rua, né? Assim, como é que foi? O que levou você a carregar aquele porco, né? Eles falaram assim: porco? Não estou lembrado. Não vi porco nenhum. Vocês estão me confundindo. Não era você, sim. Não lembro. Desculpa, é a idade. Não estou lembrado. Eles desceram intrigados, né? E eles: como assim? Ele não lembra de ter carregado um porco? Ninguém esquece de ter carregado um porco 500 metros nas costas, né? E aí, eles assim, debatendo aquele assunto, né? E aí o professor: o que você acha que fez ele carregar aquele porco? Ele falou assim: eu acho que se ele não carregasse o porco, ele ia ficar se culpando depois por não ter carregado o porco, né? Ele ia ficar toda vez quando ele ia dormir, lembra: pô, aquele porquinho, podia ter carregado aquele porquinho e tal. Ele ia ficar assim, preso naquilo, se martirizando, né? Então, assim, a ação ou a não ação, esse é um karma, certo? Da ação ou da não ação. Porque não agir também é agir, né? É isso que Krishna está dizendo aqui, né? Então, quando você não age, você também está agindo, também está fazendo uma escolha, pondo em movimento a tua, né? Então, esse é um exemplo, né? Aí eles deram mais umas hipóteses lá, e seguiram descendo, até que o professor falou: não é isso. Ele teve um insight, falou assim: isso é a gente pensando com a nossa cabeça. Outro falou: não, porque ele ficou com muita dó do porquinho e tal. Outros: não, porque ele queria dar um ensinamento para o menino, e não sei o que estava chicotando porco, estavam dando as hipóteses lá, até que ele falou assim: não, ele fez aquilo como quem respira, digamos assim, aquilo faz parte da natureza dele. Um ser estava ali precisando de um alento, ele só fez, por isso que ele nem se deu conta. Para ele foi mais um dia normal, digamos assim. Aí ele falou assim: agora eu entendi, né, a diferença de alguém que está buscando o caminho e alguém que já encontrou, né? Porque para ele aquilo não é um dever, um negócio que vai ficar martirizando a consciência dele. Era simplesmente o que era para ser feito ali, não deixa rastro. Por isso, aí que está o ensinamento da parábola, né? Ele nem lembra, não deixou rastro para ele. Ele só participou ali do movimento, né? Então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Mestre, fazei que eu procure mais consolar.